Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Deus é bom. Amém. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Que a paz de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde. Em nome de Jesus. A paz aí, Jones, a Marcela. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém, pastor Roberto, Mariana, Deus abençoe. Amém. Uma Sara, Cristiane. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, pastor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua saúde. Que Deus derrame a graça do Senhor sobre a tua vida. Porque é só a graça dele que nos basta. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus essa noite. Vamos falar sobre um assunto aqui importante, né? Todo assunto da palavra de Deus é muito importante, né? Cada um tem o seu lugar, tem o seu tempo e tem a sua hora. Mas nesse tempo que a gente está vivendo, né, é um tempo de juízo. Tempo de juízo da parte de Deus. Deus permite, né? Ou Ele executa juízo sobre a terra. Porque Deus não é injusto e o salário do pecado é a morte. Então a gente está vendo o juízo de Deus se manifestar de maneira global, né? De maneira coletiva. Pegou o planeta Terra inteiro. Isso é um sinal, né? O que está acontecendo nas nações, o que está acontecendo no planeta, é um sinal de que Jesus está voltando, porque a iniquidade está se multiplicando e nós precisamos guardar a nossa fé, precisamos guardar nosso coração, guardar a nossa vida no altar do Senhor, precisamos buscar a santificação, precisamos cuidar, né? Porque nós vamos chegar ao final e um destino nos aguarda. Qual destino? Depende de cada um de nós, né? O que nós fizermos nessa vida vai determinar o destino na nossa vida futura, né? Ou o céu, ou o lago de fogo. Então, eu acredito que esse princípio de dores serve para nos dar um alerta, para chamar a nossa atenção, para que a gente possa se quebrantar diante do Senhor e buscar cada vez mais a face do Senhor, né? E nós vamos falar aqui sobre o intercessor e as perseguições, porque no tempo de juízo acontecem muitas perseguições, né? A perseguição principalmente para os profetas são perseguidos, né? Porque são odiados. Jesus disse a seguinte palavra: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, né? As nações odiarão a igreja. Então existe um ódio, existe uma ira que vem do mundo, que vem da parte das nações, dos ímpios. Eles não gostam da igreja, não gostam da igreja porque a igreja tem a voz profética. E o princípio básico da voz profética é confrontar pecados, é denunciar os pecados e convocar ao arrependimento, não é verdade? E por isso as pessoas, elas odeiam a igreja. Por isso Jesus falou: odiados de todos sereis por causa do meu nome, não é verdade? Então nós precisamos estar preparados para esse cenário, o cenário da perseguição, o cenário onde as pessoas se levantam contra os profetas, se levantam contra a voz profética da igreja, e isso é algo que acontece porque é assim que acontece, meu irmão. Não tem
uma razão e um motivo. Estamos numa batalha espiritual, estamos numa guerra. E na guerra, eu aprendi uma coisa cedo: ou você bate ou você apanha, né? Então você tem que escolher se você quer apanhar, se você quer bater. Se você ficar passivo, a perseguição vai te alcançar. Se você ficar na passividade, o diabo vai controlar, manipular a tua vida. Mas se você tomar uma atitude profética sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, então você vai proteger a tua casa, vai proteger tua esposa, teu marido, e a sua intercessão vai ser efetiva. Intercessão não é para pessoas passivas, não é para pessoas que se acomodam, pessoas que se acostumam com as coisas do jeito que elas estão. Mas essas pessoas, intercessores, profetas, buscam o Senhor e buscam aquilo que o Senhor está falando. Não ficam parados, não ficam quietos, né? Em oração eles vão buscar o Senhor. Não vão buscar o Senhor nas redes sociais, não vão buscar o Senhor em tablados, em púlpitos, em palcos. Não, eles não fazem isso. Eles buscam o Senhor no secreto, que é onde o Senhor os ouve, onde o Senhor usa eles para manifestar ali a palavra profética. Amém? Então, isso é muito importante. Nós vamos orar, pedir para Deus conduzir a nossa vida aqui, conduzir os estudos, e que Deus possa falar conosco nessa noite. Pai, nós queremos implorar que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor traga a sua palavra viva, sua palavra rema, a palavra revelada ao nosso coração. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, Pai. Nós queremos também pedir que o Senhor cubra a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Cobre, Senhor, toda a nossa família, cada pessoa que está ouvindo, cada família que está recebendo essa palavra. Cobre com o sangue do Cordeiro, livra do mal, livra, Senhor, de todo tipo de seta, de retaliação, e protege, Senhor, a mente e o coração. Traz, Senhor, a tua paz, porque a tua palavra tem que ser ministrada na paz, não pode ser ministrada no tumulto, na ira. Nós precisamos de paz, precisamos de mansidão. Então acalma o nosso coração, a nossa mente, Pai, e nos dá, Senhor, a tua palavra, que a tua palavra encontre um terreno fértil, para que nós possamos ser frutíferos em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Eu queria começar lendo esse texto que está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 4. Né? E diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a sua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, a Jezabel ameaçando o profeta Elias de morte. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. O que nós estamos lendo aqui é a história de um homem que foi usado por Deus para trazer juízo sobre uma nação. A Bíblia diz que ele orou e ele fechou o céu por 3 anos, não choveu sobre a terra. E depois ele ora de novo e o céu se abre. E o que acontece? A chuva volta sobre a terra. Esse homem, ele foi usado por Deus, ele foi uma boca de Deus para estabelecer uma mudança na nação de Israel. A nação de Israel estava vivendo um tempo onde a rainha, ela tinha como pai Jerubaal, e por causa disso, porque Acabe havia permitido, a rainha ganhou um poder, uma expressão no mundo religioso da nação de Israel na época, e ela estabeleceu altares a Baal.
que era o Deus do pai dela. Ela estabeleceu altares a Baal e estabeleceu profetas de Baal. Olha que interessante. Deus sempre usou profetas. Deus sempre usou intercessores na história bíblica. E aqui você está vendo no Velho Testamento como uma rainha, ela começa a estabelecer profetas de Baal. Profetas que iriam imitar os profetas do Senhor. Profetas que iriam fazer algo que deveria ser feito pelos profetas do Senhor. Né? A Bíblia diz que a função básica dos profetas é gerar fundamento, colocar fundamentos. Né? Em Efésios 2,19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Agora perceba, a palavra de Deus está dizendo que a função de um profeta, assim como a função de um apóstolo, é colocar fundamento. Colocar o fundamento para que pessoas sejam edificadas. Colocar o fundamento para que a vida espiritual de alguém possa se desenvolver, a pessoa possa crescer, ela possa amadurecer, ela possa dar frutos. Função básica de profeta é colocar fundamentos. Né? E o fundamento básico, fundamento que é o único fundamento que um profeta pode colocar, Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é a pedra angular. Não dá para colocar outro fundamento. Mas a Jezabel, quando ela é impelida pelos demônios, pelos principados, potestades, dominadores, né, ela foi impelida a colocar profetas de Baal. O que os profetas de Baal faziam? Colocavam falsos fundamentos. Colocavam falsos fundamentos sobre o povo. E o povo, recebendo esses falsos fundamentos, eles poderiam ser edificados para que fossem habitação não de Deus, não do Espírito, mas habitação de demônios. Então, o que está em jogo é todo um cenário territorial e demográfico, onde Satanás estava dominando a nação de Israel, povo escolhido de Deus, povo escolhido para que Deus habitasse entre eles. Satanás estava usando uma estratégia para que falsos profetas colocassem falsos fundamentos, falsos ensinamentos, falsas profecias, tudo falso. E o povo, ele estava, segundo a palavra de Deus, cocheando entre dois pensamentos. Tanto é que Elias, a primeira pergunta que ele faz para o povo no Monte Carmelo: até quando vocês vão cochear, até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se Jeová é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, vocês têm que seguir Baal. Vocês estão seguindo dois deuses. Por que eles estavam seguindo dois deuses? Por causa do trabalho dos profetas, por causa da atividade profética maligna na vida daquelas pessoas que se diziam profetas. Então, ele atrai os profetas até o Monte Carmelo, faz um desafio, e ali no Monte Carmelo os profetas perdem o desafio e acabam sendo mortos. E quando os profetas são mortos, meu querido, o profeta Elias, o profeta de Deus, o profeta que Deus levantou ali, que Deus chamou para aquele tempo, para a nação de Israel, para confrontar os pecados, confrontar a idolatria, confrontar aquilo que o povo estava praticando naquela época. Esse profeta, ele foi ameaçado de morte, porque ele matou os profetas. Quando ele mata os profetas, ele mata aqueles que estão colocando os fundamentos satânicos. Ele acaba com o trabalho sacerdotal demoníaco. Por isso Jezabel ficou tão irada. Por isso o principado que estava ali influenciando a vida dela levou ela a ameaçar Elias.
Então até amanhã você está morto. Até amanhã eu estou jurando você de morte. Só que era a rainha, não era qualquer pessoa que estava jurando Elias de morte. Era a própria rainha. Então Elias, temendo pela sua vida, ele foge. E ele abandona o seu moço ali e depois ele vai para o deserto, caminho de um dia, aonde ele perde a morte. Então, entenda o cenário do seu papel como profeta. O teu papel como profeta é colocar em fundamentos verdadeiros. Fundamentos verdadeiros, não fundamentos falsos. O papel de um profeta é colocar fundamentos. Por isso a palavra de Deus está dizendo, edificado sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Satanás, ele levanta falsos profetas, levanta falsos mestres, falsos apóstolos, para colocar fundamentos errados. Porque ele quer controlar as massas, ele quer controlar a tua mente, quer controlar a minha mente. Então, existe um confronto direto entre profetas e profetas. E a gente percebe isso nesses dias, porque profetas do Senhor, né, eles sabem muito bem o que está acontecendo, qual é o tempo que nós estamos vivendo, se não vai chover, se vai ter enfermidade ou não, se vai ter pandemia ou não. Eles sabem muito bem o que está acontecendo, porque o Senhor revela para esse profeta. Ao mesmo tempo, Satanás utiliza outros profetas para estabelecer falsos fundamentos e colocar falsos ensinamentos, explicando para o povo por que não estava chovendo. Por que está acontecendo esse juízo? Por que está acontecendo essa pandemia? Por quê? Então esses profetas, eles enganavam o povo, porque Satanás engana as pessoas, engana o mundo inteiro, está em Apocalipse capítulo 12, que ele engana o mundo inteiro. Né? Eles enganavam as pessoas para manter o controle, apesar do juízo de Deus, está sendo um fator que eles não conseguem explicar. Não conseguem explicar o juízo de Deus. Toda doutrina ou todo ensino que não tem a base da palavra de Deus não supera os moveres de Deus. Não supera. Não explica os moveres de Deus. Não tem suporte. Quem está embasado nesses ensinos não consegue superar o juízo de Deus. Não consegue superar a bênção de Deus. Por quê? Porque é uma pessoa que está vivendo pela prosperidade, vivendo pela feitiçaria, vivendo pela idolatria. Então essa pessoa não consegue superar essas coisas. Ela tem uma visão somente terrena, não tem uma visão celestial. Não tem uma visão das coisas do alto. E o que nós precisamos buscar é a visão de cima. A Bíblia fala, busca as coisas do alto. Busca as coisas de cima. Né? Paulo diz assim, se nós esperarmos somente nas coisas dessa vida, somente nas coisas que nós estamos vivendo aqui no reino físico, nós somos os mais miseráveis dos homens. Paulo falou, olha, nós não temos que esperar as coisas dessa vida terrena. Não temos. Nós temos que estar desvinculados, desligados. Nosso coração não pode estar aqui. Isso é um fato, irmão. Por isso, pensai nas coisas do alto. Pensa nas coisas do alto, medita nas coisas do alto. Deixa o Espírito falar com você diariamente. Deixa o Espírito de Deus inspirar você diariamente. Aí você vai ter esperança. E como que uma pessoa pode ter esperança pensando nas coisas de baixo, pensando nas coisas da terra, pensando no sistema desse mundo, pensando na economia, na política, né, nas coisas que estão acontecendo nesse planeta? Não dá para ter esperança com isso. Principalmente porque princípio de dores já está dizendo tudo. É o princípio, só vai piorar. Então é o princípio das dores, quer dizer, começou, ainda vai aumentar. Vai aumentar as dores. Então aquele que está ligado só nas coisas dessa terra é facilmente controlado por Jezabel, controlado pelos falsos profetas. Então falsos profetas, eles querem impedir o arrependimento. Eles não querem falar sobre o arrependimento.
Eles não querem pregar sobre o arrependimento, não querem falar sobre os pecados, eles não querem pregar o Evangelho. O Evangelho fala assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O Evangelho de Deus, do Senhor Jesus é isso, é arrependimento. Arrependimento, arrependimento, arrependimento. Se você quiser chegar no reino de Deus, tem que passar pelo caminho do arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudança de mentalidade. Você vê o Elias confrontando os profetas de Baal. A primeira coisa que ele confronta é a mentalidade das pessoas. Até quando você vai coxar entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar, uma hora você está no céu, outra hora você está na terra, uma hora você está servindo a Deus, outra hora você está servindo a Baal, uma hora você está feliz porque você está na presença de Deus, outra hora você está triste porque as coisas não dão certo aqui na terra. É dois pensamentos. Então você é controlado pelas coisas da terra e controlado por Deus. Não existe isso. Por isso Jesus falou: você não pode servir a dois senhores. Se você começar a servir um, você vai dar as costas para o outro. Você não pode servir a dois senhores. Então, esses profetas, eles têm a função, os falsos profetas, eles têm a função de evitar que você se arrependa. Ele tem a função de você se acostumar com um processo de juízo e não você se arrepender no processo de juízo. O arrependimento é algo que nós temos que fazer todos os dias. Arrependimento não é uma única vez. Nós precisamos estar em constante transformação de mentalidade. Preciso mudar a minha mente constantemente. Todos os dias Deus tem que tratar a minha vida porque eu estou impregnado com as coisas desse mundo. Então a minha mente precisa de conversão. Um profeta falso, ele começa a colocar uma fortaleza dentro da minha mente para que eu não me converta ao Senhor, para que eu não tenha o fundamento correto, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque Satanás odeia os profetas verdadeiros, aqueles que podem tirar as pessoas dos seus pecados. Profetas prudentes colocam fundamentos em primeiro lugar. Né? É um processo poderosíssimo. Você que é intercessor, você precisa buscar o Senhor e falar: Senhor, eu quero colocar fundamentos em primeiro lugar, preciso colocar fundamento na vida das pessoas. Quando eu for orar, profetizar, eu preciso profetizar para colocar fundamentos corretos, para depois as pessoas serem edificadas. Eu não posso edificar sobre zero fundamento. Eu preciso estabelecer o primeiro fundamento, colocar bem enraizado que Jesus é o Senhor na vida de uma pessoa, para que as pessoas sejam edificadas, para serem a habitação de Deus no Espírito. Esse é um processo poderoso no ministério de intercessão, colocar fundamentos, bases espirituais corretas. Se você não coloca a base espiritual correta, irmão, você está trabalhando em vão. Então é importante que no teu chamado de intercessão, você busque a Deus: Senhor, eu quero saber como fazer isso. Eu quero ter a inspiração de Deus para colocar os verdadeiros fundamentos. Porque quando você põe verdadeiros fundamentos na vida do povo, o povo não se abala na hora do juízo. Quando você coloca fundamento correto na vida de uma pessoa, ela não cai na hora da luta. Você fez a pessoa edificar sua casa sobre a rocha. Você deu a rocha para ela. Está aqui o fundamento. Jesus é o fundamento. Então a pessoa na hora da luta, ela não vai abandonar o Senhor. Ela não vai abandonar. Por quê? Porque você colocou o fundamento correto. Aquela pessoa, ela foi enraizada no Senhor Jesus. Ela recebeu aquela revelação de que Jesus é o Senhor. E ela sabe o que é arrependimento. Você ensinou corretamente. Então, os profetas verdadeiros, eles colocam fundamentos verdadeiros, não colocam fundamentos errados. Por isso Satanás quer perseguir os profetas. Por isso ele quer matar a voz profética. Ele não quer matar a pessoa, ele quer calar a voz profética. Essa é a diferença. Ele quer calar o propósito de Deus. Ele precisa fazer isso, porque senão ele perde o governo. Como ele não conseguiu calar Elias, ele perdeu o governo. Elias profetizou, né? Levantou Eliseu foi lá e foi
foi um dos que ungiu o Jeú, que matou Jezabel. Então, o profeta, quando ele não é calado, a sua palavra, a palavra que Deus inspira ele a falar, não volta vazia. Por isso Satanás odeia profeta. É por isso que muitas vezes você é intercessor, você é profeta, você está sendo ali usado por Deus, né? Senhor, me dá palavra profética, me dá uma palavra para poder profetizar, e Deus dá. E você profetiza em oração. Ninguém está ouvindo, você está fazendo isso no secreto, no escondido, no seu quarto, em qualquer lugar. Você está fazendo isso, mas Satanás sabe que a palavra que você está lançando, as pessoas não estão ouvindo, mas o mundo espiritual está ouvindo. E aí Satanás está perdendo com essas palavras que você está lançando. Ele está perdendo com aquelas profecias que você está liberando, porque são profecias do Senhor. São profecias que o Espírito está mandando você profetizar. Isso é muito importante. Que você saiba que Satanás quer calar a voz profética. Não é matar o ser humano, ele quer calar, ele quer matar o profético, né? E aí, dos aspectos que a gente vê aqui é quando Elias ele encontra o Senhor numa caverna, no Monte Horebe, o Monte de Deus. 1 Reis 19:10 diz assim: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Olha só o que o Elias está falando para o Senhor. Olha, Senhor, eu tenho sido zeloso, né? E isso é uma motivação poderosa na vida de qualquer profeta, o zelo pela casa de Deus. O que é zelo? O que é ser zeloso pelo Senhor? Ser zeloso é não aceitar nada de errado. Isso é uma chave, né? É uma característica básica de um profeta. Não aceita o que está errado. O que está errado é errado. Para um profeta não tem cinza. Ou as coisas são, ou é preto ou é branco. Então, quando um profeta ele está falando, a ótica dele é a ótica divina, e na ótica divina é santidade. E aquilo que está errado, ele vai falar que está errado. E aquilo que está certo, ele vai falar que está certo. Um profeta verdadeiro é zeloso. Esse zelo faz com que ele se posicione de uma maneira poderosa diante daquilo que está errado. Ele não vai negociar com aquele que está errado. Ele vai confrontar o erro da pessoa que está errada. Ele não está julgando a pessoa. Ele está simplesmente apontando aonde ela tem que se arrepender. Você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender. Aonde? No que eu preciso me arrepender? O profeta vai falar. Um dos maiores profetas, o maior profeta que já existiu, foi João Batista. João Batista estava ali ministrando e chegavam as pessoas, os soldados perguntaram para ele assim: o que nós temos que fazer? Vocês não têm que pegar suborno. Vocês não têm que gastar mais do que o seu soldo. Ou seja, o profeta ele fala exatamente aonde está errado. Isso é zelo. O profeta tem um zelo pelo Senhor. Então, o profeta é aquele que enxerga, né, aquele erro e ele confronta o erro. Por isso, Elias era assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Eu tenho sido zeloso. Ele está falando para Deus: eu tenho sido zeloso, Senhor. Né? Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Então, vamos entender: eu tenho sido zeloso porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Acabaram com a aliança que o Senhor fez com Moisés. A aliança que o Senhor fez com Moisés, que deveria estar vigorando até hoje, eles deixaram essa aliança, mas eu continuo na minha posição de zelo. Isso é muito importante. Os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Hoje, Israel, nós sabemos, é a igreja. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, mas eu continuo sendo zeloso. Eu continuo dentro da tua aliança, independente do que os filhos de Israel estão fazendo. É isso que ele está falando: Senhor, eu estou mantendo a minha integridade, eu estou mantendo o meu zelo profético pelo Senhor, mesmo que
todos os meus irmãos, mesmo que toda a igreja, mesmo que todos os filhos de Israel tenham deixado a tua aliança. E esse é um ponto importante, meu irmão. É um ponto importante. Nós precisamos guardar a nossa integridade. Precisamos guardar a nossa vida no altar. Precisamos guardar o zelo pelo Senhor. Eu preciso guardar os fundamentos que foram colocados na minha vida. Jesus é o Senhor. Eu preciso guardar a palavra que foi ministrada na minha vida, que o Senhor me deu. Eu preciso guardar, né, a visão profética que o Senhor me deu. Eu preciso guardar o meu ministério. Eu preciso fazer isso. Eu não posso depender dos filhos de Israel. Eu não posso depender da igreja. Eu não posso depender de qualquer outra pessoa. Então, em tempo de juízo, Elias está falando, eu tenho sido zeloso, enquanto os seus filhos, filhos de Israel, abandonaram a aliança com o Senhor. Isso é muito importante. Esse posicionamento diante de Deus, irmão. Que você seja zeloso, que eu seja zeloso. Independente do que está acontecendo, independente do que nós estamos vendo, ouvindo, do que os outros estão fazendo, do que os filhos de Israel estão fazendo. E o pior, né, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares. Né? Então, eles derrubaram os teus altares. Quais eram os altares que estavam levantados então? Existiam profetas em Israel, profetas de Baal. Eram profetas que serviam em um altar a Baal. Então, eles tiraram o altar do Senhor e colocaram o altar a outro Senhor. Grava bem isso, irmão. Os filhos de Israel derrubaram os teus altares. Teve um momento na história de Israel em que o altar do Senhor foi rejeitado, foi derrubado. Por quê? Porque eles preferiram o altar de Baal. Eles preferiram o altar de Baal porque o altar de Baal era mais agradável, o altar de Baal era mais permissivo. Ou seja, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Você pode pecar pecado é relativo. Deus vai te perdoar. Então, esse tipo de altar é o altar de Baal. Por que é o altar de Baal? Porque quem defendia o altar de Baal era a própria Jezabel, uma mulher cheia de luxúria, cheia de pecados, cheia de assassinato. Então, esse tipo de altar permissivo, esse tipo de altar que é libertino, onde as pessoas fazem o que querem, sem se importar que Deus está vendo, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, sem se importar com a ira de Deus. Esse tipo de altar, irmão, é o falso altar. É o altar a Baal. É o altar que provoca uma ira da parte de Deus. Porque Deus se ira. Não é porque Jesus veio que Deus não se ira, irmão. Leia Romanos 1,18, que diz assim, a ira de Deus se revela do céu, sobre toda impiedade. E depois que você lê Romanos 1,18, liga a televisão e vê se isso não está acontecendo hoje. O número de mortos está aumentando. É a ira de Deus. Então, os filhos de Israel derrubaram os teus altares, expulsando a tua santidade. Porque eles preferiram os pecados do mundo, eles preferiram ser enganados pelos falsos profetas, preferiram se inclinar diante de outros deuses. E hoje o que a gente mais vê são outros deuses na igreja. O que a gente mais vê são pessoas se inclinando diante de outros deuses, adorando outros deuses. Ah, pastor, mas lá não tem estátua. Não estou falando de estátua, irmão. Eu não estou falando de estátua. Na igreja não tem estátua, mas tem idolatria. Então, os filhos de Israel derrubaram os teus altares. E mais, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, procuram tirar minha vida. Os próprios filhos de Israel mataram os profetas. Quem matou os profetas? Os filhos de Israel. Ele não está falando que quem matou os profetas do Senhor foi a Jezabel. Ele não está falando que quem matou os profetas do Senhor foi o diabo.
Ele está falando, Senhor, os filhos de Israel mataram os teus profetas. E é nesse ponto que eu quero que você preste bastante atenção. Presta bastante atenção, irmão. Porque o inimigo, ele não tem o poder de estabelecer um reino como Deus tem. O inimigo é só um anjo caído, desempregado, né? Mas ele tem um poder de influência. E ele sabe enganar as pessoas. E ele inflama a vida das pessoas. Para quê? Para justamente matar os profetas à espada. Então, uma das principais maneiras de matar profetas é a espada, né? A espada é um símbolo da palavra, é um símbolo da palavra de Deus, né? Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, Hebreus 4:12 está dizendo que a palavra de Deus ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E o que a gente mais vê, irmão, são pessoas utilizando a espada para matar os profetas, utilizando a própria palavra de Deus para eliminar o profeta, para matar a voz profética. Os filhos de Israel mataram os seus profetas à espada, né? A espada, ela tem como uma simbologia da palavra, e a palavra sai da onde? Da boca, da língua. Por isso Provérbios fala, a morte e a vida estão no poder da língua. Morte e vida estão no poder da língua. Ou seja, a sua língua, a minha língua, pode produzir morte, como pode produzir vida. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come dos seus frutos. Então a língua é um dos principais meios que o inimigo utiliza para matar profetas, irmão. É através da língua que vêm as acusações, as afrontas, as calúnias, as maldições. Através da língua vêm as fofocas. Através da língua vêm as maledicências. Através da língua vêm os falsos ensinamentos. Através da língua é da palavra falada por alguém. E essa palavra ela tem o poder de trazer vida ou o poder de trazer morte. Por isso a importância de você, como intercessor, se proteger da espada. Você tem que filtrar cada palavra que você ouve, meu irmão. Você tem que filtrar cada palavra que você ouve, minha irmã. Porque tem palavra que está ali só para matar. Ela não tem outro propósito. Parece bonita, parece ótima, parece que traz paz, mas no final ela vai gerar morte. Então toma cuidado com a palavra que você ouve. Porque senão os filhos de Israel matam os profetas à espada. Por quê? Porque os profetas confrontam os filhos de Israel. Profetas querem estabelecer fundamentos nos filhos de Israel. Profetas querem trazer santidade nos filhos de Israel. Profetas são zelosos com os princípios divinos. E o ser humano, naturalmente, odeia os princípios divinos, porque a concupiscência, o desejo exagerado de prazeres, é isso que comanda a carne das pessoas. Então, como que uma pessoa que quer viver prazeres exagerados, ela vai lidar com alguém que fala que o que ela está fazendo vai levar ela para o inferno? Ela vai querer matar. Como? Falando. Fala mal da pessoa. Acusa aquele profeta. Acusa, calunia aquele profeta. Isso acontece de uma maneira muito constante, irmão. Então, se protege das palavras. Né? Se protege das palavras. Tiago 3, versículo 6, diz assim, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana,
como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Versículo 8 diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, Tiago está nos revelando aqui que a nossa língua, ela é carregada de um veneno mortífero, um veneno que mata, palavra que mata. Senhor, mataram os seus profetas à espada. Quem foi? Deus pergunta, quem foi? Foram os filhos de Israel. Como é que eles mataram os meus profetas? À espada. Hoje em dia você não vai ver alguém dentro da igreja matar um profeta enfiando uma espada no seu corpo. Mas o que você mais vê são pessoas usando um instrumento carregado de veneno mortífero para matar o profeta, amaldiçoando o profeta, amaldiçoando a família do profeta, amaldiçoando aquilo que o profeta é. Então, como que Satanás utiliza a espada para matar os profetas? Exatamente desse jeito. E muitas pessoas acabam caindo, sucumbindo diante da espada, morrendo. E quando a gente fala de morte, não é morte só física, a gente fala da morte, a morte do ministério, a morte do chamado, a morte da vocação, a morte daquele trabalho que essa pessoa tem de colocar fundamentos proféticos, o fundamento do temor a Deus, o temor à palavra de Deus. Isso aí acaba cessando com essas calúnias, com essas acusações. Então, meu querido, se protege da espada. Paulo está falando para Timóteo o seguinte, 2 Timóteo 2,16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a uma impiedade maior ainda. Pessoas que ficam de falatórios inúteis e profanos, né? Que ficam blá blá blá, e aquilo que sai da boca deles é inútil, irmão. Não tem serventia nenhuma, né? Paulo está falando, quem utiliza essa linguagem vai ficar mais pecador, vai passar uma impiedade muito maior, vai ser mais desobediente. Além disso, versículo 17, a linguagem deles corrói como câncer, dentre os quais também se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, é muito importante, irmão, tomar cuidado com a linguagem de algumas pessoas. Ele fala, evita falatórios inúteis e profanos. Evita você ficar se relacionando com pessoas que vão trazer uma linguagem que corrói como câncer. A linguagem corrói como câncer. Você sabe como funciona o câncer, irmão? O câncer destrói a célula. O câncer, ele vai destruindo as defesas da célula e vai matando cada uma das células até que o corpo seja tomado por tumores. E esses tumores, eles tendem a se alastrar e matar todo o corpo. Então, a linguagem que corrói como câncer, Paulo está falando, o câncer funciona assim, a linguagem deles também funciona assim. De maneira silenciosa, de maneira paulatina, gradativamente, eles vão colocando aquela linguagem vai trazendo corrosão, vai trazendo uma deterioração na fé, uma deterioração na palavra revelada, uma deterioração naquilo que Deus havia falado, uma deterioração no fundamento. Você imagina se entrar cupim na fundação do lugar onde você mora. Se você mora num prédio, imagina só se todas as estacas e as sapatas que seguram o prédio de pé estiverem corroídas com cupins.
né? Ninguém está vendo o cupim ali, mas ele vai corroendo gradativamente. Entra ano, sai ano, aquele cupim está trabalhando. E ele vai bem devagarinho, corroendo o fundamento. O que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você precisa cuidar da linguagem, você precisa cuidar daquilo que você está ouvindo, os falatórios inúteis e profanos. O que é um falatório profano, meu Deus? Um falatório profano é aquele falatório que fere a santidade de Deus, que afronta o altar do Senhor. A profanação de um altar é quando você coloca outro Deus no lugar de um Deus que é santo. Isso é profanar o altar. O altar pertence exclusivamente a Deus e você coloca Baal no lugar daquele Deus. Então, os falatórios são profanos. É assim que Satanás utiliza pessoas para matar o profeta. A linguagem das pessoas vai corroendo, até que as pessoas pervertem a sua fé. O que é a perversão da fé? Eles começam a direcionar a fé em outras coisas. Tanto é que Hebreus está escrito assim: nós temos que ter um fundamento um dos fundamentos é a fé em Deus, a fé na direção de Deus. A perversão da fé, meu querido, é quando você tira a fé na direção de Deus e coloca a fé na direção do homem. Você tinha que usar a fé em Deus, crer em Deus, mas você começa a crer no homem. Você tinha que crer e confiar que o Senhor ia te livrar e você começa a confiar que o homem vai te livrar. Você tinha que crer e confiar que o Senhor ia te curar, mas você crê que o homem vai te curar. Você perverteu a fé. Ou pior, você começa a crer em alguém, em alguma coisa que seja física, uma coisa inanimada, que não é nenhuma pessoa. Você perverteu a fé. E muitas pessoas acabam sendo decepcionadas porque a fé que elas tinham foi pervertida. Foi completamente corrompida. Então é muito importante guardar o seu coração. Guarda o seu coração. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Evita os falatórios. Evita falatórios inúteis e profanos. Satanás, ele quer apagar o profeta, irmão. Ele quer apagar a luz que brilha no profeta. Existe uma luz no intercessor. Existe uma luz nos filhos de Deus. E Satanás sabe que Deus falou uma palavra para ele: no meio das pedras afogueadas, você vai cair. Então Satanás fala assim: eu preciso apagar as pedras. Eu preciso ter pedras que não tenham fogo. Então, quando ele vê um profeta profetizando, quando ele vê um profeta cheio de fé, cheio de unção, né, sendo zeloso pela palavra de Deus, zeloso pelo Senhor, quando ele vê isso, ele quer apagar aquela luz que está brilhando. E aí ele vai utilizar pessoas e as suas línguas carregadas de veneno mortífero. Então, meu querido, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é. Nós não temos que lutar contra essas pessoas. Mas o profeta tem que ter consciência. Consciência de que mais são os que estão com ele do que aqueles que estão com o exército inimigo. Pessoas são influenciadas. Eu sou influenciado. Uma hora eu posso estar sendo influenciado por Deus, outra hora a minha boca está sendo influenciada por Satanás. Se aconteceu com Pedro, meu irmão. Se aconteceu com Pedro, que havia acabado de declarar uma revelação para Jesus, e na sequência, Satanás já usou a boca dele para falar outra coisa. Quem somos nós? Então nós precisamos proteger o nosso coração, proteger a maneira como nós estamos ouvindo as notícias das pessoas. Não espere das pessoas, espere de Deus, meu irmão. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Deus vai usar pessoas para te proteger. Mas é Deus que está te protegendo. Deus que está te abençoando. Amém? Então, guarda bem o teu coração e evita o falatório. Né? Hoje em dia,
com a internet, as redes sociais, a gente vê o falatório agora escrito. Você percebe que o falatório agora está nas redes sociais. E tem até algumas expressões, né? Linchamento virtual. Pessoas que começam a acusar as outras pessoas no ambiente virtual. São pessoas que estão carregadas de veneno mortífero. Então elas falam, elas criticam, elas acusam, elas caluniam. E tudo isso movidas por demônios. Demônios. Então, os filhos de Israel, Senhor, mataram os seus profetas à espada. Foi o que Elias falou. Toma cuidado quando você estiver no meio dos filhos de Israel, para que eles não usem espada contra a tua vida. Amém? Então, o profeta precisa se proteger, se guardar, porque você tem um ministério tremendo de colocar fundamentos. O profeta coloca fundamentos e ele precisa continuar trabalhando, colocando esses fundamentos. Então, pega o que o apóstolo Paulo está nos recomendando. Evita os falatórios, evita aquilo que é profano, evita aquilo que não edifica. Amém? Aquilo que não te edifica, irmão, lança fora. Porque Satanás vai tentar usar esse falatório para apagar o teu chamado, para apagar o teu ministério. Porque um falou A, outro falou B. Você não é movido pelo que as pessoas estão falando. Você não é movido pelo que as pessoas estão comentando. Nós não somos movidos por aquilo que as pessoas acham, irmão. O próprio Paulo falou assim: se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Tem uma hora que você tem que decidir. Você quer agradar as pessoas ou você quer ser servo de Cristo? Decida. Olha o Elias falou assim: eu não vou agradar as pessoas. Eu não vou agradar as pessoas. Eu vou agradar a Deus. Eu vou ser zeloso, eu vou manter o meu zelo por Deus. Então, existem perseguições, mas isso faz parte do nosso ofício de intercessão. Existem perseguições, mas nós precisamos saber lidar com elas. Precisamos saber que essas perseguições, elas vão existir, porque a palavra de Deus diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quando um profeta é zeloso pelo Senhor dos Exércitos, não espere moleza, porque o povo, a nossa natureza, odeia quem nos confronte, odeia quem fale que nós estamos errados. Nós queremos viver bem, tranquilos, com liberdade, com prazeres, e está tudo bem. Entende? Então é muito importante. Eu vou ler alguns textos aqui para nós entendermos como Deus age com os seus profetas. Né? Salmo 140, versículo 1 diz assim: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas, aguçam a língua como a serpente, e sob os lábios tem veneno de áspide. Então o salmista está dizendo: olha, Senhor, me livra do homem violento, do homem perverso. Ele está falando: me livra do homem. Você já percebeu como a gente fica com a guarda abaixada diante do homem? Porque a gente pega aquele texto de nossa luta não é contra carne e sangue, e a gente esquece que a natureza humana pode nos matar, que a língua pode nos matar, a língua das pessoas pode nos matar. Então, que essa seja a sua oração: livra-me, Senhor, me livra, porque o coração dessa pessoa maquina iniquidades, eles forjam contendas, eles vêm falar mal de uma pessoa para mim, por quê? Porque eles estão forjando contendas. Vem falar mal dos outros para mim porque eles querem que eu fique contra essas pessoas. Então, isso é o quê? Isso é espada, falatórios profanos, inúteis. Né? Salmo 34, 17 diz assim: clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, e ele salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas ali os livra. Então, quando você clama ao Senhor, quando você mantém a sua integridade, mantém o seu zelo,
quando você mantém aquilo que Deus já trouxe sobre a tua vida, você anda naquilo que você já crê, anda naquilo que você já recebeu da parte de Deus, irmão. Quando você anda nessa dimensão e você clama a Deus na hora da tribulação, na hora da perseguição, o Senhor te livra da perseguição. O Senhor te tira do risco de morte. O Senhor livra de todas as suas tribulações, porque você mantém a sua integridade, porque você mantém o seu zelo profético. Então Deus fala assim, não, os meus profetas não, ninguém vai tocar. Amém? Isaías 54, 17 diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, o profeta Isaías está dizendo assim, olha, alguém forjou uma arma contra a tua vida? Não vai prosperar. Alguém preparou um laço contra você? Não vai prosperar. Né? A língua que ousar contra ti em juízo, o que é isso? Isso é a língua acusadora. A língua que acusa você. A língua que acusa você por coisas que você fez e coisas que você não fez. A pessoa que acusa você, a língua dessa pessoa, né? Tu a condenarás. Né? Esta é a herança dos servos do Senhor. Você pode condenar essa língua, você pode condenar essa palavra. Essa é a tua herança, meu querido profeta, intercessor. Você pode orar. Você não pode deixar de tratar as palavras liberadas contra a tua vida. É isso que esse texto está falando. Alguém falou algo contra você, você não fez nada, ficou na passividade. Como eu falei no começo, ou você bate ou você apanha. Você tem que pegar essas palavras e orar sobre elas. Senhor, eu estou rompendo o poder dessas palavras. Eu estou condenando essas palavras. Elas não vão encontrar pouso na minha vida, na minha casa, na minha família. Nós temos que tratar as maldições que lançam contra nós. Nós não podemos ser passivos. A promessa está aqui. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. É você que vai condenar. Deus não está falando assim, eu vou tratar essa língua. Não, Ele está falando você que vai condenar. É você que tem que tratar as palavras. Então, pessoas lançaram palavras sobre a minha vida, eu tenho que orar sobre isso. Eu tenho que falar, Senhor, essas palavras, tira elas. Ah, mas como é que eu vou saber? Faz isso diariamente, meu irmão. Diariamente. A própria oração que Jesus nos ensinou diz assim, Senhor, livra-nos de todo mal. Ou seja, tem uma hora que eu preciso orar para Deus me livrar do mal. E que hora é essa? Todo dia. Todo dia. Quantas vezes forem necessárias por dia. Você precisa orar. Você precisa buscar o Senhor e falar, Senhor, eu quero tratar agora as palavras de maldição. Quantas pessoas lançaram palavras sobre a tua vida que se cumpriram, palavras ruins que se cumpriram, palavras que carregavam veneno mortífero, palavras que magoaram você, que aprisionaram você, calaram a sua voz profética. Meu querido, que nessa noite você pega essa palavra e você saiba que você é um profeta escolhido pelo Senhor. Você não está morto ainda. Você está respirando, você tem uma língua que pode ser uma língua usada pelo Senhor, inspirada por Deus. Para quê? Para orar pelas pessoas, para profetizar. Satanás não conseguiu te matar. Não conseguiu. Você ainda pode ativar o seu ministério. Você pode despertar o dom de novo. Você pode reavivar o dom que você já tem. E aprenda com aquilo que você viveu. Né? Não seja pato espiritual. Você cai e depois você volta no mesmo lugar e você cai de novo. Com a mesma estratégia que as pessoas usam para te derrubar, você vai lá e se oferece para que você seja derrubado de novo. Isso não é o Evangelho, isso não é uma vida cristã. Não foi para isso que Deus te alcançou, que Deus te chamou.
Deus te chamou para ser um profeta, para você orar, para você crer, irmão. Você precisa crer. E aí você deixou as palavras roubarem a tua fé, perverter a tua fé. Então, nessa noite, que você possa despertar para esses aspectos da perseguição. Amém? Se você está ouvindo essa palavra, eu espero que Deus possa livrar você dessas palavras ruins, dessas maldições, né? E eu profetizo sobre a tua vida, que toda palavra que foi lançada, que foi liberada sobre a tua vida, seja quebrada agora, seja desfeita agora. Todo o poder da palavra de morte, de maldição, que tentou matar você. Palavras liberadas por autoridades, irmão. Essas palavras estão quebradas porque tem uma autoridade maior sobre a tua vida. Essa autoridade é o Senhor. O Senhor te abençoa. O Senhor libera palavras boas sobre a tua vida. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Se você foi impregnado de palavras ruins, de acusações, meu irmão, essas palavras caem por terra hoje. Que o Espírito Santo traga sobre as suas memórias uma cura sobrenatural, para que essas palavras não fiquem voltando e mantendo você aprisionado naquilo. Amém? Então, essas palavras são quebradas em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque mesmo diante do juízo que nós estamos vivendo, nós podemos contar contigo, Senhor. O Senhor é nosso pastor, o Senhor é nosso mestre, nosso guia. É o Senhor quem nos guarda à direita, à esquerda. O Senhor não dorme, Senhor. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa cobertura, o Senhor é aquele que tem todo o poder nos céus e sobre a terra. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque essa palavra pode nos preparar, Senhor, para vivermos dias melhores, né? Olhando para o alto, não olhando para as coisas da terra, Senhor. Que essa palavra não volte vazia no meu coração e não volte vazia no coração de nenhum de nós. Que cada palavra de maldição seja rompida, destruída e todo o seu efeito seja cancelado em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada pessoa que está me ouvindo, que essa palavra produza vida e não morte. Que a graça de Deus esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de você e de mim, né? Que o Senhor te dê a paz, que você receba paz no seu coração. Amém? Deus abençoe. Até a próxima, hein? Até mais.